Um argentino que ficou conhecido no Brasil por denunciar supostas fraudes nas urnas eletrônicas acaba de ser preso na Bolívia. E o detalhe que está fazendo esse caso chamar ainda mais atenção é o momento em que tudo aconteceu. Fernando Cerimedo, conhecido por sua atuação política e por ter feito denúncias sobre as urnas brasileiras, foi detido justamente quando o cenário eleitoral começa a esquentar. Mas existe uma acusação ainda mais grave envolvendo o argentino. Ele é acusado de ter planejado um atentado contra a própria esposa. E agora surge a pergunta que está movimentando essa história. Cerimedo realmente cometeu o crime de que é acusado? Ou existe algo muito maior por trás dessa prisão? É isso que vamos entender agora. Fernando Cerimedo é um consultor e marqueteiro argentino que ganhou projeção no Brasil por sua proximidade com nomes ligados à direita brasileira e também por sua atuação política na Argentina. Ele ficou conhecido principalmente depois de divulgar uma live na qual fazia acusações relacionadas às urnas eletrônicas brasileiras. O conteúdo teve grande repercussão nas redes sociais. A transmissão chegou a ser compartilhada por outras pessoas e acabou provocando uma enorme discussão no Brasil. Segundo o conteúdo apresentado na reportagem, falar sobre as acusações feitas por Cerimedo chegou a gerar consequências para quem reproduzia ou divulgava esse material. E é justamente esse histórico que torna a prisão atual tão chamativa. Porque o homem que ficou conhecido por denunciar as urnas brasileiras agora está preso em outro país. E não por causa dessas denúncias. A acusação é muito mais grave. Fernando Cerimedo foi preso na Bolívia, no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra. A prisão aconteceu depois de uma investigação envolvendo um ataque contra sua esposa. Segundo as informações apresentadas no vídeo, a mulher teria sido vítima de um ataque a tiros em frente ao hotel onde estava hospedada. A polícia passou então a investigar a relação entre o casal e a possibilidade de Cerimedo estar envolvido no crime. A principal suspeita apresentada contra ele é de que teria contratado pessoas para executar o ataque. Cerimedo acabou ficando sob custódia das autoridades bolivianas. E aqui está um dos pontos mais importantes dessa história. O homem que já havia se tornado conhecido por suas denúncias políticas agora está no centro de uma investigação criminal extremamente grave. Porque Fernando Cerimedo não é um desconhecido para a política brasileira. Ele já havia aparecido em discussões relacionadas ao cenário eleitoral do país. Além disso, segundo o conteúdo apresentado no vídeo, Cerimedo também tinha ligação com o grupo político de Javier Milei na Argentina e proximidade com integrantes da família Bolsonaro no Brasil. Ou seja, ele transitava justamente em um ambiente político que já é extremamente polarizado. E isso faz com que sua prisão tenha repercussão muito além da Bolívia. A história poderia simplesmente terminar com: consultor argentino é preso acusado de tentar matar a própria esposa. Mas não termina aí. Porque existe um segundo elemento nessa história. As denúncias que ele fez sobre as urnas brasileiras. Foi justamente a partir das redes sociais que Cerimedo ganhou notoriedade no Brasil. Ele apareceu em uma transmissão falando sobre as chamadas caixinhas brancas e fazendo acusações relacionadas ao sistema eleitoral brasileiro. O conteúdo viralizou. E acabou sendo reproduzido por outras pessoas. Isso colocou Cerimedo no radar do debate político brasileiro. Segundo o vídeo original, ele chegou a ser citado em investigações relacionadas aos acontecimentos políticos do Brasil, embora não tenha sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E agora, anos depois de toda essa repercussão, acontece algo inesperado. Fernando Cerimedo está preso na Bolívia. É aqui que começa a parte mais controversa da história. O momento da prisão chamou atenção porque acontece justamente em um período de forte movimentação política e eleitoral no Brasil. E Cerimedo não é apenas uma pessoa qualquer. Ele já esteve envolvido em discussões sobre as eleições brasileiras e ganhou notoriedade por questionar o sistema de votação. Por isso, surgiram questionamentos sobre as circunstâncias da prisão. No vídeo original, é levantada inclusive a possibilidade de que o ataque contra sua esposa pudesse ter sido provocado justamente para incriminá-lo. Essa possibilidade aparece como uma das grandes dúvidas envolvendo o caso. A pergunta é simples. Cerimedo realmente tentou ordenar o ataque contra a esposa ou alguém estaria tentando colocá-lo nessa situação? Neste momento, essa é justamente a questão que torna o caso tão explosivo. Segundo as informações apresentadas, a esposa de Cerimedo foi atacada a tiros na frente de um hotel em Santa Cruz de la Sierra.
A polícia boliviana passou a investigar o relacionamento entre os dois. Cerimedo foi detido e ficou sob custódia. E, a partir daí, começaram as especulações. De um lado, existe a acusação de que ele teria planejado o crime. Do outro, existe a suspeita levantada no vídeo de que o próprio ataque poderia ter sido utilizado para incriminá-lo. E existe ainda um fator que torna tudo mais intrigante: o histórico político de Cerimedo. Ele já havia se tornado uma figura conhecida justamente por fazer acusações relacionadas ao processo eleitoral brasileiro. Por isso, sua prisão imediatamente ganhou uma dimensão política nas redes sociais. Porque esse caso junta três elementos que, quando aparecem ao mesmo tempo, naturalmente geram enorme repercussão: política, eleições e uma prisão cercada de questionamentos. Fernando Cerimedo já era conhecido por suas denúncias sobre as urnas. Já tinha proximidade com grupos políticos importantes. E agora está preso em outro país, acusado de envolvimento em um atentado contra a própria esposa. Tudo isso acontece enquanto o cenário eleitoral brasileiro começa a ganhar força. É justamente por isso que a notícia está chamando tanta atenção. Não é apenas a prisão de um consultor argentino. É a prisão de alguém que já esteve no centro de uma das maiores discussões políticas envolvendo as eleições brasileiras. O caso ainda tem muitos pontos que precisam ser esclarecidos. A investigação precisa determinar exatamente o que aconteceu no ataque contra a esposa de Cerimedo. Também será necessário entender quais são as provas existentes contra ele e qual será o desdobramento da prisão. Mas uma coisa é certa: o nome Fernando Cerimedo voltou ao centro do debate político brasileiro. E dessa vez, não por causa de uma live. Não por causa de uma denúncia sobre as urnas, mas por causa de uma prisão que aconteceu justamente em um momento politicamente explosivo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa prisão é apenas uma investigação criminal ou acha que as circunstâncias desse caso precisam ser investigadas muito mais profundamente? Comente aqui embaixo, porque esse é um daqueles casos que ainda pode render muitos capítulos. E se você quer acompanhar as próximas informações sobre política, eleições e os acontecimentos que podem mudar o Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque essa história está apenas começando. E a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu com Fernando Cerimedo?